Agora, neste momento, eu quero expressar a vocês a respeito do capítulo 2 de Gênesis. Quando nós queremos acreditar em Deus, se esforçamos para acreditar em Deus e queremos e iremos acreditar em Deus, nós fazemos o quê? Nós lemos Gênesis capítulo 1. Se você não sabe ler, procure, peça alguém para ler por você. Gênesis capítulo 1. Sim, Gênesis capítulo 1. Porque a fé vem através do ouvir a palavra de Deus. E o capítulo 1, ele fala muito claramente, ele fala abertamente, ele expressa a você, ao seu coração, quem é Deus. Por isso é muito importante você ler, entender e ouvir capítulo 1 de Gênesis. Foi o que nós lemos alguns minutos antes. Agora nós iremos prosseguir na leitura do capítulo 2 de Gênesis. Assim o céu e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou e de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus, a terra e o céu os fez. E todas as plantas do campo que ainda não estavam na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Para um pouquinho aí. Você viu que Deus separou, havia só água, né? No planeta havia só água. Então Deus apertou a terra de uma tal maneira que colocou as águas só no lugar e aí surgiu a terra. Só que não havia vapor. Você sabe o que é vapor? Não havia o calor suficiente para a água fazer sair vapor da terra. Mas agora Deus fez isso. Deus colocou um sistema onde o vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito a alma vivente. Presta bem atenção uma coisa aqui. Isso é muito importante que você entenda. Isso é muito importante que vocês entendam. Deus criou o homem do pó da terra e soprou sobre a narina do homem, 2 buraquinhos que nós temos aqui, para respirar. Ele soprou fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. No vídeo anterior e na aula anterior que está no YouTube, eu falei que os peixes e os répteis são almas viventes, assim como o homem. Assim como o homem, os peixes e os répteis são almas viventes. Como assim? Como assim o homem e os animais são almas viventes? São almas viventes. Presta atenção. Deus não criou o homem para salvá-lo. Deus não criou o homem para levar ele para morar no céu. Não, ele criou o homem na terra para nascer, crescer e morrer como alma vivente. Como alma vivente, como os animais. Cresceu, nasceu e morreu. Mas missionário, então explica por que nós seres humanos somos mais inteligentes que alguns animais. Nem todos.
Nem todos. Se você é tão inteligente assim, por que você não aceita Deus? Aí é a resposta. Se você é tão inteligente assim, por que você não reconhece o capítulo 1 de Gênesis? Se você é tão inteligente, por que você não reconhece o capítulo 1 de Gênesis? Não reconhece que Deus existe? Por isso que Deus fez homens e répteis e animais, alma vivente. Então, por que os seres humanos têm uma capacidade maior do que os seres humanos? Têm a capacidade maior do que os animais? Porque aos seres humanos foram criados a imagem de Deus e Ele soprou. Irmãos, presta atenção. Ele soprou na narina do homem, por nome de Adão. Aí a diferença entre as criaturas de Deus, dos mares, a criatura de Deus na terra, os animais, os répteis, e nós, seres humanos. Nós temos o privilégio de receber o sopro de vida do próprio Deus. Você entendeu a diferença dos animais para nós? Nós somos um pouquinho avançados dos animais. Nós somos um pouquinho mais avançados do que os animais. Por Deus ter soprado em nós. Mas isso não significa que Deus nos fez para salvar a gente, para colocar Ele na mesa, para sentar na mesa com Deus. Não. Deus não fez isso não. Mas então, por que os pastores, as igrejas, a religião fala tanto em salvação? Por que as igrejas falam tanto em salvação? Aí mora o segredo da vida. Deus escolheu alguns seres humanos para tais coisas. Aí está o sentido da vida. Deus escolheu alguns seres humanos para morar com Ele. Ele escolheu você. Mas para você morar com Ele, sentar à mesa com Ele, ser amigo dEle, há uma diferença. Você precisa crer neste livro. Você entendeu? Você não pode crer em mais nada no mundo, apenas neste livro. Você tem que crer na história de Gênesis, você tem que crer nos profetas, você tem que crer em Jesus, você tem que crer em Deus. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Você entendeu agora? Sem fé, olha para mim, sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, eu tenho fé. O apóstolo disse, aquele que tem fé, mostra a tua fé que eu mostrarei as minhas obras. Qual é a obra, irmãos? Qual é a obra que mostra que o ser humano tem fé? Levítico, capítulo 19. A obra que mostra que um ser humano é amigo de Deus e tem fé nele, está escrito em Levítico 19. Bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, verdade, lealdade. É isso que reflete da pessoa que ama a Deus. A pessoa que ama a Deus, ela é boa de coração. Ela é pura de coração. A pessoa que ama a Deus, ela tem um sentimento puro consigo mesmo e com o próximo. Tu entendeu? Por isso que está escrito, amará o teu próximo como a ti mesmo. Você entendeu? Então, Deus, para você que quer saber o que é Deus, Deus criou os seres humanos para viver como seres de criatura. Répteis, animais selvagens, animais. Ali criou répteis dos mares, da terra e também do sistema ali que ele criou os seres viventes. Ele criou tudo, a sua criatura. Nós somos criatura de Deus. Agora, para você transformar-se filho de Deus, aí, meu irmão, aí a coisa é complicada. Para você se transformar filho de Deus,
Você tem que crer nesse livro por completo, de Gênesis a Apocalipse. Você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, lavar ao seu sangue, participar da comunhão com Ele e viver no mundo que nós vivemos. Um mundo de perversidade, uma geração perversa e adúltera, viver no mundo ao qual o inferno habita nele e permanecer puro. Aí você será salvo. Você não se diz corajoso ou corajosa? Então vire crente. Você não se diz uma pessoa muito corajosa? Então vire crente para você ver. Vire crente. Vire evangélico para você ver como é que funciona. Eu tenho uma mania e a maneira de dizer que o ser crente, ser evangélico, não é para amador não. O negócio é estreito, não é para amador não. Ser evangélico é para só os guerreiros, aqueles que vai na água, beber água sem abaixar a cabeça. É para aqueles que dormem com o olho aberto e outro fechado. Ser evangélico é isso. Então, isso é Deus. Deus criou todas as coisas no intuito de fazer nós nascer, crescer e morrer. Nada mais que isso. Ele fez o universo exclusivamente para isso. Ele fez a terra, comprimiu a terra, surgiu a terra seca, a porção seca, colocou os seres viventes aqui, nós seres humanos e os animais, só para viver. Pronto, acabou. Aí ele teve a capacidade, o privilégio de quê? De salvar alguns. Ele quer te salvar. Ele quer te salvar. Ele deseja te salvar. Ele deseja que você sente à mesa com ele. Mas saiba de uma coisa: o mundo dos salvos não é para amadores, não. O mundo dos salvos não é para amadores. Então venha com certeza. Por isso que diz assim, por isso está escrito assim: os filhos ficarão e os escravos não permanecem na casa. Por isso que diz assim, aquele que deseja salvar a sua vida, perdê-la-á. A coisa é estreita, irmão. Mas quer um conselho? Mesmo sendo a maior dificuldade para o ser humano andar na luz, eu prefiro a luz. Eu já experimentei as trevas e eu prefiro a luz. Já experimentei as trevas, eu prefiro a luz. E você, prefere o quê? É a pergunta que eu te faço. Para você do YouTube, muito obrigado. Obrigado de coração. Muito obrigado de coração mesmo.